Olá, estudantes do sexto ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 41 na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos começar com o assunto sobre o solo. Vamos dividir em várias partes o solo, nós precisamos esclarecer bem o manejo do solo, como utilizar o solo, como que ele pode ser poluído, como que o solo se forma. Então, nós vamos fazer em várias aulas um pouquinho de assunto para vocês irem assimilando devagar o assunto, mas com qualidade ele também. Nessa primeira aula, nessa nossa primeira parte sobre o solo, nós vamos trabalhar como os solos são formados, nós vamos falar sobre o intemperismo e sua relação com a formação dos solos, e nós vamos falar sobre os solos orgânicos e os solos minerais. Qual a diferença entre eles, a principal diferença entre eles. Nós vamos ver nas próximas aulas que existem muitos outros tipos de solo, mas eles se baseiam nessa primeira ideia dos solos orgânicos e minerais. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são entender como os solos são formados, então, que vocês saibam como ocorre a formação do solo, que não é algo que acontece da noite para o dia, que leva muito tempo, precisa da ação de vários fatores do meio ambiente para a formação do solo. Nós vamos diferenciar solos minerais e solos orgânicos e vamos conhecer o intemperismo e como ele atua na formação dos solos. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre o intemperismo, mas a gente vai falar sobre ele novamente. A gente vai explicar, esclarecer bem. O intemperismo é algo muito importante. Vocês precisam entender a ideia por trás, o significado por trás e gravar esse significado, tá certo? Antes de nós começarmos a aula de hoje, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Façam anotações de definições, curiosidades, novidades que vocês não sabiam. Vocês vão utilizar essas suas anotações futuramente, quando forem fazer uma avaliação, um exercício ou simplesmente quando forem relembrar, revisar o conteúdo da aula de hoje. E vocês vão fazer isso porque nas nossas próximas aulas nós vamos falar sobre intemperismo, nós vamos falar sobre solos minerais, solos orgânicos e nós vamos falar sobre a formação do solo. Vocês precisam ter esse conteúdo de fácil acesso para relembrar e dar continuidade com a nossa aula, certo? Então vamos começar. O que existe no solo? A camada de rochas na superfície da Terra está exposta a variações de temperatura, a ação da chuva e a outros fatores que provocam o seu desgaste. Processo esse conhecido como intemperismo. Então, o que é o intemperismo? Intemperismo é o desgaste do solo. Ele vai acontecer através da chuva, da temperatura, muito quente um dia, no outro muito frio, à noite esfria muito. Essa variação de temperatura desgasta o solo. O próprio vento, com o passar do tempo, vai desgastar o solo. A água de um rio, por exemplo, vai desgastando o solo. Vocês percebem que pedrinhas redondas vocês geralmente encontram ou nos rios ou próximos dos rios? Sabe por quê? Porque a água do rio, a água corrente, ela vai desgastando as pedras aos poucos e deixando elas com esse formato arredondado. Então, as pedras sofrem esse desgaste. Claro que é um processo que demora muito tempo, mas acontece e é chamado de intemperismo. Ao longo de muito tempo, o material resultante do desgaste dessas rochas vai formando o que nós chamamos de solo. Então, observe nessa imagem aqui. Se vocês observarem com atenção, vocês vão perceber que tinha um mar ali, talvez uma lagoa, um rio, que passava por essa região, mas não cobria totalmente as pedras. Observem que tem uma marcação nessas pedras, mais ou menos, nessas rochas, mais ou menos na mesma altura entre todas elas. Por ali, provavelmente, há muitos milhares de anos atrás, passava um rio. E esse rio foi
desgastando essas pedras, ele foi lapidando essas pedras e deixando elas com esse formato arredondado. Então, nós conseguimos perceber, através dessa imagem, a existência, antigamente, de um rio. Mas para onde foi essas pequenos pedacinhos de pedra que descascaram dali, que a água transportou? Elas constituem, hoje, um solo. Elas vão constituir a região de terra próxima das margens desse rio, por exemplo. Os grãos minerais que formam o solo são, portanto, pequenos pedaços de rocha. Além desses minerais, o solo é formado por água, ar e restos de organismos, como fungos, animais e outras plantas. Então, o solo não é formado apenas por pequenos pedaços de rocha. Ele é formado por esses minerais, por essas rochas, mas também por água, ar e organismos, restos de organismos. A circulação de ar entre os grãos do solo é fundamental porque permite a respiração das raízes das plantas e dos outros organismos do solo. O solo é vivo. A terra que nós temos no quintal de casa ou na nossa escola, ela é viva. Varia a profundidade dela, claro. Você vai chegar nas pedras um pouco antes, em determinada região, ou em outras regiões você vai cavar um poço profundo até chegar nas pedras, nas rochas, mas todo o solo ele é vivo, ele tem o ar e esse ar precisa estar ali para suprir a necessidade dos insetos que vivem no solo, das minhocas, por exemplo, das raízes das plantas que retiram o ar através do solo também. Então, precisa ter circulação de ar no solo. E você já pensou o que ocorre com as folhas que caem de uma árvore ou com os animais que morrem na floresta? Ou até mesmo com as fezes desses animais na floresta? Vão tudo para o solo. Os decompositores vão atuar nessa matéria orgânica e vão transformar em materiais, em substrato para o solo. Restos de plantas e outros organismos servem de alimento para as bactérias e fungos, chamados seres decompositores, como nós já estudamos no começo do ano. Então, esses seres vão fazer a decomposição dessa matéria orgânica. A decomposição desses restos de seres vivos forma uma matéria escura chamada de humus. À medida que a decomposição avança, o humus se transforma em água, nutrientes e gás carbônico, que podem ser aproveitados pelas plantas. Então, vai ocorrendo a decomposição desses seres vivos de uma árvore que caiu na floresta. Os decompositores vão fazer a decomposição dela, vão transformar em humus, e à medida que esse humus, que essa decomposição avança, a árvore vai sendo transformada em água, em nutrientes e em gás carbônico. Legal? Podemos dizer que o solo é composto de uma parte mineral e de uma parte orgânica. A parte mineral é aquela que se originou da degradação das rochas. Então, que houve o desgaste das rochas, que houve o intemperismo nas rochas. Então, aquele intemperismo tirou grãozinhos de minerais, tirou grãozinhos das rochas que compõem o solo atualmente. E a parte orgânica é formada por restos de plantas, as folhas, os galhos, os frutos, restos de animais, os ossos, os tecidos deles e as fezes, ou de outros seres vivos, as bactérias e os fungos, em diferentes estágios de decomposição. Então, nós temos essas duas partes que compõem o solo. A parte mineral faz parte da rocha que compõe o solo, que sofreu com o intemperismo, com o desgaste. Nós temos a parte orgânica, que são restos de plantas, restos de animais e os micro-organismos ou os seres decompositores, as bactérias e os fungos. Legal? Por baixo da camada superficial do solo encontram-se fragmentos maiores de rochas.
E mais profundamente está a rocha que deu origem ao solo, chamada de rocha matriz ou rocha mãe. Observe essa imagem, ela é com um passar do tempo, uma sequência da outra. No início, nós tínhamos uma pequena camada de solo, chuva, ação do vento, enfim, a água infiltrando, ela foi atingindo essa rocha matriz, foi desgastando essa rocha matriz, processo que a gente já denominou que é o intemperismo. Então, o intemperismo atuou sobre essa rocha matriz e ela foi se desgastando, foi perdendo parte dos seus minerais. Consequentemente, aumentou, com o passar de milhares de anos, aumentou a profundidade desse solo e a rocha foi se desgastando, essa rocha matriz, a rocha mãe. Passou-se mais tempo, a ação da chuva, o vento, a infiltração da água, enfim, foi desgastando essa rocha mais ainda e formou um solo ainda mais profundo. Então, percebam que a vegetação sobre esse solo também foi variando. No início tínhamos apenas líquens, que eram pequenos seres vivos, que não precisavam de tanto solo, que conseguiam sobreviver sem muitos nutrientes, enfim. Depois já surgiram os arbustos, que precisavam de um solo mais profundo, um solo mais nutritivo para eles. E por fim, grandes árvores conseguiram se fixar no solo, porque a rocha matriz sofreu um grande intemperismo, ela se desgastou bastante e formou um solo largo, um solo profundo, permitindo que as raízes dessas árvores se fixassem com facilidade, com qualidade, tivesse bastante nutrientes nessa região também. Legal? Então, a evolução do solo, um processo que leva milhares de anos, centenas de anos. O ser humano retira recursos minerais das camadas abaixo do solo. Essas camadas superpostas que ficam visíveis em cortes e escavações do solo e que podem se distinguir entre si pela cor, pela textura e por outras características são chamadas de horizontes do solo. Então, se a gente fizesse uma escavação, vamos pensar construir um poço. Construir um poço, você vai escavar uma grande profundidade. Escavando essa grande profundidade, um pedaço do teu quintal, por exemplo, você vai perceber que nós temos várias camadas de solo. Cada camada de solo, ela vai ter uma composição diferente, ela vai ter uma coloração diferente, ela vai ter uma textura diferente. Em cima você tem um solo mais orgânico. Esse solo ele vai ser mais úmido, ele vai ser mais macio. Aí você vai ter outras camadas, solo superior, subsolo, material parental, que é a rocha matriz, a rocha mãe quebrada, mas ainda você tem rochas ali, você tem uma grande quantidade de pedras grandes, relativamente grandes, e você tem, por fim, a rocha matriz, que deu origem a toda essa camada de solo, todas essas camadas de solo, todas essas variações. Legal? Então, esse extrato aqui, essa variação no solo, é chamado de horizontes do solo. Mesmo localizada em uma camada muito profunda, como na imagem anterior que nós vimos, a rocha matriz continua sofrendo a ação da água, por exemplo, na parte da água da chuva que se infiltra no solo. E à medida que se aprofunda, preenche os espaços entre as rochas, formando os chamados lençóis da água, ou lençóis freáticos, ou águas subterrâneas, até chegar às camadas de rocha impermeável. Então aqui iríamos formar os lençóis de água, nesse material parietal, que é a rocha matriz, mas quebrada, fragmentada, em pedaços relativamente grandes, mas a água consegue se infiltrar aqui no meio. E é daqui que são retirados
boa quantidade das águas dos poços. Quando atinge a rocha matriz, ela é impermeável, não passa água por ela. Então a água vai escorrendo, vai formando um rio ali nessas rochas paritais. Mas não quer dizer que a rocha matriz não vai sofrendo desgaste. Com o passar de muito tempo, a água vai passando por ali, pela rocha matriz, pela superfície dela e vai desgastando, certo? Então, a rocha matriz, apesar de muito profunda, ela ainda sofre com o intemperismo, graças a essa água que se infiltra no solo. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, primeira aula sobre o solo. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste ele novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.